de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Gente, isso. É Mateus, desculpa, viu? Tem duas opções aqui. Nós vamos proclamar de novo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Os nossos pecados. Amém. Salva, Senhor, minha família. Entra, Senhor, em meu lar. Cura, Senhor, toda ferida. Minha família vem resgatar. Esta noite seja uma noite santa, marcada pela serenidade, pela paz, pela esperança, pela alegria no seu coração, na sua história, na sua vida, na vida de sua casa, na vida de sua família. Que seja assim para todos nós, por intercessão de hoje de São José, se nós queremos pedir, não é? E aí, irmãos e irmãs, neste dia em que vivenciamos a memória de São José, eu trago aqui para nos ajudar na reflexão, além das palavras, é claro, que nós já ouvimos, a palavra de Deus que está em Hebreus, no capítulo 13. E é interessante porque nessa palavra, aqui aparece o que é próprio de vocês, o que é próprio de sua vida, o que o Espírito Santo suscitou na igreja, através do fundador da comunidade, daqueles, que deram origem à comunidade. Em Hebreus capítulo 13 tem uma palavra no versículo 3, do versículo 4, que diz assim: vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado. A palavra nos exorta, aqui em Hebreus capítulo 13, para que o matrimônio seja vivenciado com respeito e que não haja nenhum tipo de imaculação, nenhum tipo de mácula, quer dizer, assim, no leito conjugal. Aqui quando a gente fala do leito, não é só para o leito, é para a convivência, é para o dia a dia da vida. Como é que eu, como esposo, você como esposa, como é que eu consigo manter o meu coração imaculado e não permitir que o mal se espalhe através de mim, do meu coração, dentro da minha casa, da minha família? Como é que eu consigo, em Deus, pela sua graça, edificar o amor dele na minha vida e o amor de Deus também dentro da minha casa, o que não é tão fácil assim, o que é um desafio muito grande. Nós sabemos quantos desafios existem hoje, quantos ventos contrários vêm de encontro à nossa vida, às famílias, mas como é que você e eu, nós conseguimos manter a fidelidade a Deus, o amor de Deus naquilo que somos e naquilo que fazemos? Eu quero nessa noite pedir ao Senhor, sobretudo para os homens que estão aqui, que Deus lhe conceda a graça da fidelidade. Renove hoje com a sua esposa o compromisso de amor e de fidelidade. Quem sabe muitos casamentos, muitos matrimônios que perderam aí durante o decorrer da vida, diante das adversidades, perderam até o sentido
sacramental, no sentido da bênção, mas que Deus renove o seu coração hoje como esposo e que você hoje renove com a sua esposa o seu voto de aliança. Né? Como o Salmo 128 declara: feliz o homem que caminha na presença de Deus. Sua esposa será como fruto no coração de sua casa, seus filhos como rebentos de oliveira. Ele receberá a paz e verá os filhos de seus filhos. Então que Deus abençoe o seu coração hoje na festa que celebramos, de São José. E ainda em Hebreus, no capítulo 13, e aqui vem uma coisa importante para nós essa noite entendermos, no versículo 7, a palavra diz assim, Hebreus 13, 7: lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, considerai como souberam encerrar a carreira, e imitai-lhes a fé. Interessante, na nossa igreja nós temos essa riqueza que são essas referências para nós, de pessoas que testemunharam, que não tiveram medo, que doaram suas vidas, que buscaram uma vida de santidade, e nós não temos medo de trazer presente essas referências, para que nelas nós possamos nos inspirar, buscando, conforme o que nós delas recebemos, uma vida na santidade. Olha que bênção, né? Que diz a palavra: lembrai-vos os vossos guias, daqueles que nos pregaram a palavra, considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. A questão, irmãos e irmãs, não está naquilo que nós iniciamos, mas naquilo que nós iniciamos em Deus e na graça de Deus permanecemos. O apóstolo Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, encerrei a minha carreira, guardei a fé, e ele fala de uma coroa vitoriosa, não somente para ele, mas para todos aqueles que aguardam com alegria e com esperança a aparição do Senhor Jesus. Hoje a palavra nos convida então a olhar para José, né? Olhar para São José, olhar para os nossos guias, considerai a forma de como eles viveram e como eles encerraram as suas vidas. A palavra fala que José era um homem justo, e é interessante nós entendermos que uma pessoa justa, ela caminha na verdade, ela caminha no amor, e ela sempre vai querer o bem acontecendo, não só na sua vida, mas na vida da outra pessoa, né? A pessoa que ela ama. E José amava de tal modo Nossa Senhora, na justiça, que ele tinha um homem justo, que quando Nossa Senhora apareceu grávida, que foi que ele teve a iniciativa de fazer? De abandoná-la, não foi? Por que ele tomou a iniciativa de abandoná-la? Por que ele quis abandonar Nossa Senhora? Que ela não fosse apedrejada. Hein? Para que ela não fosse apedrejada. Para que ela não fosse apedrejada. Vocês lembram daquela mulher que foi pega em adultério? Em João capítulo 8, ela foi apedrejada. Olha a grandeza do coração de José. Ele trouxe para ele uma responsabilidade, em princípio uma culpa, porque fugindo, a culpa recairia sobre ele, não sobre Nossa Senhora. É importante a gente entender isso, né? O que você como esposo faz em favor da sua esposa, o que você é capaz de sacrificar pelos seus filhos, pelo seu esposo. Coisa bonita a gente entender que aquela pessoa que é justificada em Deus, justificada pelo sangue de Jesus, ela é capaz de um amor incondicional, até mesmo de sacrificar a própria vida, né? Como José, ele pensou em abandonar Nossa Senhora. Mas as promessas de Deus na nossa vida, quando são dele mesmo, não tem como a gente não cumpri-las, porque se nós não cumprirmos as promessas, os desígnios de Deus, a nossa vida perde o sentido, ela perde a direção. Por isso, enquanto José dormia, o anjo vem até ele e vai dizer: não tenhas medo. Gente, o mundo tem medo, as pessoas têm medo de Deus. Por que eu digo para vocês que tem medo? É porque as pessoas querem viver a própria vida. As pessoas, nós hoje vivemos uma realidade assim, de um individualismo tão grande, sem pensar, quem sabe, muitas vezes sem pensarmos no outro, sem pensarmos no plano de santidade que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes, quem sabe, mesmo estando na igreja, mesmo estando dentro de uma nova comunidade como essa, nós temos medo. Temos medo e, quem sabe, muitas vezes pensamos em fugir, ou nos escondemos, nos refugiamos, não nos comprometemos como precisaríamos nos comprometer. Eu peço que nessa noite o anjo que foi até José venha também até você, de forma acordada, do jeito que você está aqui, e diga para você: não tenhas medo, pode se levantar e seguir seu caminho.
busque o caminho da santidade, não tenha medo de assumir sua esposa, seus filhos. Quantos casais, quantos homens hoje abandonam, assim de uma forma tão fácil, né? A esposa, e vocês como referenciais, como referenciais para essas famílias. Não é que nós não tenhamos problema, imagina se temos, talvez até mais, mas Deus escolheu você, escolheu a sua esposa para vocês serem essas referências. Aí a palavra diz: não tenhais medo. É o que Deus diz através do anjo para José. Eu digo também para você nessa noite: não tenhas medo, doe a sua vida, entregue a sua vida. A cura que muitas vezes nós buscamos está na capacidade que eu tenho de amar e de fazer o bem para o outro, não é? E que Deus então possa nessa noite nos visitar com a sua graça através do anjo, renovar seu coração, renovar a sua vida. Verifique se seu casamento não perdeu o sentido, ou se você não está perdendo a direção de Deus no seu matrimônio, e que nessa noite, pela palavra de Deus, a sua vida seja erguida, seja levantada, né? Na sequência de Hebreus capítulo, versículo 8, a palavra vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Olha que bênção, né? Não mantenha seu leito imaculado, sem a mancha do pecado. Olha que bonito isso. Olhai os nossos antepassados, nós olhamos para São José, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e a palavra fala de um reino eterno que vai permanecer. Permaneceu no coração, na vida de José, em sua história. Este mesmo reino precisa, pela ação do Espírito Santo, ser edificado no coração de cada uma e de cada um de nós. Os reinos passarão, o reino de Deus vai permanecer, não é? E José foi um homem tão simples. Às vezes aquilo que eu dizia no começo da nossa celebração, hoje eu tenho necessidade de me autoafirmar. Parece assim que a gente vive numa época, né, em que as pessoas querem serem mais umas do que as outras. Às vezes mesmo dentro de nossas casas, quanto ciúme, quantas coisas que a gente considera que não deveríamos considerar, mas que Deus nos conceda pelo Espírito Santo o dom da humildade, e que nunca em sua vida deixe de acontecer os sonhos, as promessas que Deus tem para a sua vida. Que Deus seja louvado por essa noite, Deus seja louvado por essa comunidade, pelo carisma que Ele suscitou na igreja, através dessa comunidade para as famílias. Que Deus seja louvado por esse dia que fazemos memória de São José, pela sua intercessão. Hoje a sua casa seja abençoada, renovada, fortalecida no Espírito. Que assim seja. Vamos cantando o refrão de novo? Vamos ficando em pé. Eu convido você para ficar em pé.